Eu quero convidar você para nós darmos continuidade a essa série maravilhosa que estamos fazendo pela manhã e fala a respeito de algo maravilhoso que é a carta magna do Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu como um padrão, que é a grande pregação do nosso Mestre, a grande pregação de Jesus, o Sermão do Monte. E o Senhor tem nos dado o privilégio de estudarmos pelas manhãs aqui, pelo menos nesse mês, e eu fui convidado para compartilhar com vocês também. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos buscar do Senhor aqui essa palavra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o meu convite é que você entre comigo nessa leitura. Nós vamos ler aqui alguns versículos para você recapitular esse trecho. Nós vamos nos deter aqui apenas numa perícope, que significa um trecho, uma parte desse texto, que foi nós estamos dividindo ele. No capítulo 1, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola não seja dada, ou melhor, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não induzas a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar, Senhor, nessa manhã
a nossa vida diante de Ti, os nossos corações. Senhor, nós precisamos, Senhor, que essa verdade que o Senhor Jesus estabeleceu nessa grande pregação esteja, Senhor, nos nossos corações. Que o Teu Espírito encontre em nós, aqui nesse lugar, a liberdade para ministrar as nossas vidas. Que os Teus anjos tenham liberdade também, Senhor, para tocar individualmente na vida de cada um, Senhor, com a mensagem específica que o Senhor tem nessa manhã, também individual, além da mensagem coletiva. Que o Senhor toque, que o Senhor transforme, que o Senhor renove, que o Senhor possa trazer, em nome de Jesus, novidade de vida nesse lugar. Novidade de vida nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a Tua graça recaia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E que tudo que é humano, carnal, tudo, Senhor, que vem, Senhor, da origem pecaminosa, da natureza não regenerada, que caia por terra em nome de Jesus. E que seja o Teu Espírito ministrando os nossos corações nessa manhã. Esse é o meu desejo, Pai, essa é a oração. Que o Senhor me use como Teu instrumento nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela mostra como era a verdade, a realidade que o Senhor estabeleceu na criação. A realidade que o Senhor estabeleceu na criação é uma realidade de um ambiente organizado de acordo com as leis espirituais do reino de Deus. Quando nós olhamos o Éden, o lugar de deleites, como é o significado desse nome, significa um lugar de suficiência, um lugar aonde a plenitude, não havia falta de nada, não havia carência de nada, não havia necessidade alguma. E dentro desse Éden havia um lugar que era um jardim que significa um lugar de ordem, um padrão de Deus, a organização de Deus. Todas as vezes que parece que fica mais fácil de nós entendermos isso. Quem aqui já foi no Jardim Botânico em Curitiba? E aí quando você chega tem uma parte um pouquinho mais alta, né? E você olha aquele jardim todo alinhado. E dependendo da época do ano, muito colorido também. E você vê os canteiros, o alinhamento. E eu fico imaginando que ali tem um padrão. Traz uma conotação de ordem, de organização. Mas eu não estou falando apenas dessa ordem humana, mas eu estou falando do padrão de Deus. O padrão de Deus, que tudo era perfeito, os ciclos perfeitos, a natureza dando o seu fruto de forma perfeita. O que nós vemos hoje na agricultura, o que nós temos hoje na natureza, que já nos surpreende, porque elas anunciam a glória de Deus. Mas eu quero que você imagine algo onde a natureza não estava ainda debaixo da maldição da terra, aonde o orvalho fazia com que todas as coisas acontecessem, não precisava que o homem colocasse a mão em nada, mas o Senhor diz: você vai guardar e você vai cultivar. E esse cultivo não significava um trabalho árduo, mas significava: você vai ser o maestro dessa grande sinfonia que eu estou entregando nas tuas mãos. Mas é interessante porque o homem, ele não consegue guardar o jardim, a ponto de permitir que a malignidade, um espírito maligno, a ação demoníaca de Satanás, representado através de uma serpente, ali entra algo que não deveria entrar naquele jardim. E nós temos que aprender, e esse texto de Mateus 6 é tão interessante, porque a primeira palavra que fala sobre guardai-vos. Guardai-vos. E quando diz guardar, a palavra de Deus diz: guarda o teu coração de todas as coisas que você deve guardar.
Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da tua vida, porque dele procedem as fontes de vida. Eu quero dizer para você que o homem, ele perdeu a sua capacidade de ser o grande mordomo daquele jardim, quando ele não conseguiu guardar não apenas o jardim, mas a segunda fronteira que aquela serpente invadiu, foi a fronteira do coração. E o que eu quero dizer para você é que os ambientes que nós estamos, Jesus nesse Sermão do Monte, ele nos faz um convite a nós termos a nossa natureza regenerada, restaurada, reformada. E o que Jesus estava dizendo, e eu quero que você ouça isso no teu espírito e não na tua alma, para você compreender. Ele não estava ensinando aqui sobre disciplinas espirituais, sobre ofertas, sobre jejum, sobre oração. Elas são disciplinas espirituais extremamente importantes, mas ele estava chamando para uma reforma do coração, uma reforma no entendimento, uma maneira nova de compreensão. O que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, aonde ele diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso coração. A palavra coração, quando a palavra de Deus fala, ela não está falando do coração no sentido, ela está falando no sentido de alma, ela está falando no sentido do centro das tuas vontades. Nós precisamos dessa renovação, porque pessoas da natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa que veio através da grande queda no Jardim do Éden, nos faz nascermos debaixo de uma condição aonde é necessário para cada um de nós, diga assim, é necessário nascer de novo. Amém? Não tem como. Nós temos números alarmantes no Brasil, que são números que muitos estão festejando. Nós estamos com a população evangélica crescendo na nossa nação como nós nunca vimos antes. Na década de 80, eu não era nascido ainda, claro, estava ainda só, sou muito jovem. Mas na década de 80 já haviam palavras proféticas dizendo que o Brasil seria o maior país evangélico do mundo. E nós estávamos com o Brasil sendo, obviamente, um país cristão, de população predominantemente católica, quase 90% da população católica. Então nós tínhamos um país cristão. Mas aí havia um entendimento evangélico, o entendimento que agora nós precisamos deixar de ser católicos, nós precisamos ser evangélicos. O problema está na igreja católica. Não, irmão, o problema não está na igreja católica, o problema está em quem lê a Bíblia e quem não lê. O dia que você for para o céu, o padre da paróquia da tua esquina estiver lá, e o pastor da igreja da frente da tua casa não entrar, aí você vai entender o que eu estou falando. Porque nós precisamos de uma renovação de entendimento. E a reforma que a religião entregou não passa de um sepulcro caiado, não passa de aparência. E Jesus, ele traz no Sermão do Monte uma palavra onde ele começa a denunciar as coisas que aparentam ser, mas elas não valem de nada. Jesus, ele estava fazendo um convite, chamando para uma reforma do coração, dizendo: é necessário vocês nascerem de novo. João 3, ele fala isso para um mestre da religião. Nicodemos, ele não era, todo mundo fala mal dos fariseus, porque o fariseu, irmão, olha, o fariseu ele era gente de alto nível, o fariseu era gente graúda. Quem dera nós termos o entendimento que muitos deles já tinham, só que não é suficiente, era carregado apenas de conhecimento humano e religioso. E quando a gente fala disso,
E a gente fala assim, Nicodemos não entendeu o que é nascer de novo. Nicodemos. E se eu dissesse que a gente às vezes não entendeu? A diferença é que a gente ri de Nicodemos. Só que no final, quando Jesus foi sepultado, lá estava Nicodemos. Ele entendeu o que aconteceu com ele, sim. Eu não sei de onde que partiu essa ideia de que Nicodemos não entendeu nada. Ele estava lá porque ele entendeu que alguma coisa entrou no seu coração. Ele entendeu que o que Jesus estava pregando era uma reforma nova, diferente, e não era uma adaptação do coração humano, mas ele estava dizendo: eu quero transformar o coração de vocês de pedra num coração novamente conforme o coração do Senhor. Eu quero que vocês voltem ao formato original, ao padrão de Deus. E a religião, ela começou a construir uma ideia de que você precisava mostrar a sua humildade e a sua piedade através das disciplinas espirituais, como as ofertas, o jejum, a oração. Mas na verdade estavam carregados de si mesmo. E sabe o que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, quando a palavra do Senhor diz, Gênesis 1:26, a palavra quando diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando a palavra está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, o original é tselem, que significa vazio. E esse vazio, ele não pode ser ocupado por nada. Só que vem uma serpente e diz assim, olha, se você comer do fruto da árvore proibida, além de não acontecer nada com vocês, vocês vão dar um upgrade. O upgrade vai ser o seguinte, você vai saber das coisas que só Deus sabe. Mas isso seria muito simples. A proposta é muito maior do que essa. Vocês serão como Deus. Fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, significa esse lugar vazio precisava sempre estar vazio para que a imagem de Deus refletisse em nós. A imagem de Deus refletindo no homem, a natureza obedecia. A imagem de Deus refletindo no homem, havia ordem. Mas quando houve uma proposta dizendo, coloca nesse vazio, coloca o teu ego. Nesse vazio, aonde você apenas é um reflexo de Deus, que tal você colocar uma imagem sua? Não importa se ela será distorcida, mas você precisa aparecer. Você precisa ter uma atenção especial. Você precisa saber de algo que você não sabe. Você precisa exercer algo que não está pronto ainda. Essa foi a grande ideia de Satanás. E a religião, quando ela foi criada tentando trazer o homem novamente para se conectar com Deus, e essa foi uma outra ferramenta do inferno. Porque a grande verdade é que nós vemos o crescimento dos evangélicos, que nós vemos o crescimento de tantas coisas que a gente às vezes aplaude no Brasil, mas nós temos muitas vezes pessoas que não nasceram de novo, porque elas estão apenas sentadas em locais como esse, procurando adaptar a sua própria vida e o seu ego. E se for necessário usar Deus para isso, elas usam. Se for necessário dizer para Deus que Ele tem a obrigação de me dar um carro novo, se for necessário dizer para Deus que Ele tem que me honrar, Ele tem que me honrar, afinal de contas, olha tudo que eu tenho feito para Ele. Aonde eu digo para Deus, Senhor, eu estou dando ofertas. Pai, eu estou jejuando, olha quanto eu jejuo. Deus, ouve as minhas orações.
porque eu preciso ser ouvido. Mas temos poucas pessoas dispostas a ouvir o que Deus quer falar. Temos poucas pessoas dispostas a se entregar também como uma oferta. E é tão interessante porque quando a Arca da Aliança, o Senhor estabelece a criação da Arca da Aliança, o Senhor dá o desenho da Arca, como que seria o formato da Arca. O local da presença é guardado por 2 anjos. E aquele lugar precisava ficar vazio, porque o Senhor não pode dividir. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não habita em coração dividido. Deus, Ele não divide o espaço dEle, que é só dEle, com outras coisas. Não importa se é com a tua religião, não importa se é com o teu padrão moral que você acha que você tem. O jovem rico, ele quis estabelecer esse padrão dizendo para Jesus: está aqui a minha carteirinha de certinho, de correto. E Jesus diz: não, você precisa então vender tudo e dar aos pobres, porque sabia que ali ainda tinha lugar ocupado por coisas que não eram o Senhor. E o que eu quero dizer para você é que hoje, Jesus nesse texto, Ele quer nos trazer novamente esse entendimento. Guardai-vos de fazer as coisas certas da maneira errada, porque no fundo vocês estão desejando apenas agradar pela aparência, e assim vocês não se encontrarão com o Pai. Irmãos, nós não vamos fazer campanha de jejum para que Deus faça algo para nós, mas o que o Senhor está nos dizendo é que nós precisamos a verdadeira humildade. Ela não deseja ser vista pelos homens. Se o prazer nosso e o prazer dessas pessoas, o aplauso delas é o nosso objetivo, pode ter certeza que de Deus não é o que você está fazendo. Pastor, mas o que isso significa? Spurgeon, ele fala isso numa mensagem. Quantas coisas nós falamos que é para Deus, mas é simplesmente para agradar o nosso ego. Quantas coisas nós falamos que é para Deus, mas é uma falsa piedade, que no fundo nós queremos ser vistos por alguém. E inclusive, quando nós nos tornamos pessoas mais santificadas, mais graduadas, no nosso entendimento, nós queremos ser vistos por Deus, achando que é pelo que nós fazemos. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Filipos, no capítulo 2, no versículo 5, ele disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E qual foi o segredo que Jesus teve? Como ele veio em forma humana, ele descobriu o segredo: esvaziando-se de si mesmo. E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós começamos a resplandecer a glória de Deus na nossa vida. Irmãos, eu quero falar uma palavra de Deus que pode às vezes até desanimar alguns, mas eu quero que você coloque um sorriso no rosto, se anime, porque logo logo nós vamos chegar no final da palavra e vai estar tudo bem. Mas o Senhor quer arrancar algumas coisas de dentro da gente. Quem sabe você saiu da sua casa dizendo assim: hoje eu vou para a igreja para receber a minha bênção. E quem sabe o Senhor está hoje nessa ministração dizendo: pois é, mas eu trouxe você aqui para arrancar o que você acha que é bênção na tua vida. E novamente tornar esse lugar vazio, apropriado para que o meu espírito possa habitar. Apropriado para que a obra de Deus aconteça na sua vida. O problema é que a fé, ela se corrompe quando ela busca os homens. A fé, ela se corrompe quando ela busca os interesses. A fé, ela se corrompe quando não há um novo nascimento. Nós tentamos encaixar a fé na velha criatura. Nós tentamos colocar a fé no que não nasceu de novo. Se não morrer, não tem como ter a experiência do novo nascimento. Nós tentamos adaptar a nossa vida humana a um moralismo religioso.
E a igreja do amor virou a igreja do tribunal, porque aí nós começamos a avaliar: você vai ser salvo, você não. É aquela vida binária, dicotômica. Judas foi salvo ou não foi? É pecado fazer tatuagem ou não é? A gente quer o sim ou não. A gente quer opção 1 ou opção 2. Nós desejamos um padrão de comportamento onde tem um guia que nos dá uma falsa sensação de que se eu chegar no final, no último item da lista e cumprir todos os requisitos, tá tudo certo. Eu esqueci do jovem rico. Ele tinha, no checklist dele, estava tudo perfeito, mas não estava de acordo com o padrão dos céus. E quando Jesus diz guardai-vos, é um alerta profético, porque ele não estava falando apenas daqueles dias, ele não estava falando apenas da realidade daquele momento, ele não estava falando apenas com aquele povo que se tornaria a igreja do primeiro século, mas ele estava falando com a natureza humana, pecaminosa, que precisava aprender a ter uma nova vida. Ele estava dizendo: cuidado com o veneno da visibilidade, cuidado com o veneno da glória humana, cuidado com o veneno da falsa humildade, cuidado com o veneno de ser honrado diante das pessoas, usando o nome de Deus. E Jesus estava dizendo: cuidado com um aplauso que rouba a tua recompensa. Cuidado, porque ele entorpece. Ele é um grande entorpecente. Eu já vi muitas pessoas começarem bem, mas não conseguir terminar bem. Eu já vi muitas pessoas iniciarem os primeiros passos, grandes ministérios. Eu não estou falando aqui como se a gente soubesse de tudo. Eu estou falando de erros que eu já cometi. Eu estou falando de situações que a palavra do Senhor me adverte. Eu estou falando para você que nós precisamos de limpeza constante, nós precisamos guardar todos os dias. Eu estava ali sentado antes de subir aqui, eu fiz uma oração pedindo perdão a Deus, porque eu estava triste com umas situações. E o Senhor Jesus disse: perdoa. Eu disse: tá bom, mas está perdoado, Jesus. Não, mas não perdoou, não. Me chamou a atenção agora aqui. Você não perdoou, não. Ainda existe algo aí dentro que precisa ser tratado. Eu disse: não tem, está tudo certo. Às vezes a gente faz uma oração e a gente dá uma dura em Deus na oração, né? A gente pega a Bíblia para pregar para Deus, a gente pega uns versículos assim: eu vou te falar, eu vou te mostrar. A Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Aí daqui a pouco o Espírito Santo diz assim: nossa, você está igual o jovem rico? Está tudo tão perfeito? Deixa de ser hipócrita. Aí eu já começo a repreender: sai. Não sou hipócrita, não, imagina. Mas no fundo, às vezes a gente fica sentindo, a palavra ressentimento significa você sentir de novo. Então se você sentiu de novo, não perdoou. Mas se entristeceu, não é justo. Eu sei que não é justo, mas eu não quero que você entre nesse vitimismo. Eu quero que você entre num lugar de autoridade. A autoridade do amor. Existe ressentimento. Você não perdoou. O Espírito Santo, ele começa a nos ministrar o que vai roubar a nossa recompensa. Cuidado com a aparência da santidade que te afasta da verdadeira unção. Cuidado. C.S. Lewis, ele fala uma frase que diz assim: uma das formas mais sutis de orgulho é pensar-se mais espiritual do que os outros por causa de certas práticas que são visíveis às vezes para essas pessoas. E a gente tem um comportamento que parece tão puritano.
Essa semana uma pessoa disse assim: meu Deus, como o Levi é educado. E ele é mesmo. Às vezes acho que ele até é educadinho demais. Eu já estou com vontade de colocar um pouco mais de gás nele, sabe? Eu já estava meio preocupado assim: Senhor, isso está muito queridinho, acho que ele não pode ser tão... Já estou querendo colocar uma pilhazinha nele. Coloquei ele no jiu-jitsu. Vai lá, torce o braço do amiguinho na bênção, né? O professor disse que pode, filho, né? Claro, não machuca, mas eu estou tentando ver se às vezes eu fico preocupado porque eu não quero criar meu filho às vezes numa redoma de vidro que é o filhinho de pastor, porque eu sou filho de pastor. Eu vou falar uma coisa para vocês: é horrível ser filho de pastor. Nós morávamos atrás da igreja, tinha casa pastoral atrás da igreja. Que coisa ruim morar atrás da igreja. Não dava para faltar o culto, irmãos, em paz. Eu só queria faltar o culto em paz. Aquela coisa de ficar em casa. Era uma igreja religiosa, tradicional. A gente não podia ter televisão em casa. Era horrível. Era horrível. Mas eu tinha umas coisas que eu dava umas piradas, umas variadas. Eu lembro de fazer jejum quando eu tinha 8, 9 anos de idade. E eu tinha... Eu não sei se todos conhecem, mas acho que é o mesmo nome aqui. Eu já estou há 20 anos em Santa Catarina e cada vez me surpreendo mais com os nomes diferentes. Mas o butiá tem butiá, né? Aqui é butiá o nome, né? Tinha um pé de butiazeiro. Um butiazeiro, melhor, um pé de butiá. No quintal da nossa casa, que eram os fundos da entrada lateral da igreja. Então todo mundo chegava lá e via aquele butiazeiro lá, e a nossa casa era lá no fundo. E eu lembro de experiências com Deus. Eu estava compartilhando isso com a Audrey. Eu lembro de experiências com Deus com 8 anos de idade, debaixo do pé de butiá. Eu fazia jejum do meu jeito, sem muito entendimento. E eu ficava no horário das refeições debaixo do butiá, e eu ficava conversando com Deus. Mas às vezes me dava uma revolta com a igreja. Eu disse assim: eu não sou santo não, porque eu estava orando ontem, hoje eu quero quebrar tudo. Tinha uns irmãos também que me tiravam do sério, que não era fácil. Não era uma vida muito simples, não era uma vida muito fácil. Mas eu sempre tive esse lapso que era uma coisa que me confundia. Eu estava dizendo essa semana: olha, vocês não sabem, meu filho é educadinho, mas às vezes eu me sinto um péssimo pai, porque eu dou bronca nele, já corrigi ele, já dei chinelada na bunda dele, que depois eu fui chorar no quarto de arrependimento, porque eu disse assim: eu acho que eu bati forte demais, porque eu estava com raiva. Eu tratei meu filho como se fosse meu inimigo. Eu não tratei como filho. Não era repreensão, aquilo era maldade. Maldade de um coração não resolvido. É a maldade que existe daqueles que não nascem de novo. É muito bom saber pregar, é muito bom falar da palavra. Eu faço isso desde muito jovem. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para você. Poucos sabem chorar no secreto e dizer para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu não sou isso tudo. E eu quero que você entenda que muitos têm palco, mas poucos têm altar. Muitos têm microfone para multidões ouvirem, mas poucos têm uma oração que chega aos céus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele não aceita nem as nossas ofertas se nós não perdoamos o nosso inimigo. A palavra de Deus diz que o Senhor não aceita as nossas orações se nós não nos acertamos com a nossa esposa em casa. Interrompe as orações, é Bíblia. É Bíblia. Não adianta você fazer 24 horas de oração, você vir para a imersão de sábado e ficar até as 3 horas sem comer. Se você não nasceu de novo, não adianta você ter práticas religiosas de você vir para a igreja e você entender que igreja é isso que você faz aos domingos. Se não houver uma entrega verdadeira. E Jesus, Ele mostra aqui 3 portas que são chaves proféticas para restaurar a humildade verdadeira da igreja de Jesus Cristo. E hoje o Senhor está nos convidando para que nós venhamos ter aqui uma manhã de entrega em nome de Jesus.
Que caia por terra o nosso ego, que caia por terra as motivações erradas, até mesmo aquilo que a gente faz para Deus, mas que no fundo é para nós. Aquilo que a gente faz para Deus, mas a glória tem que ser nossa. Faço uma pergunta para você: será que tantas coisas que nós construímos para Deus, se elas fossem verdadeiramente anônimas e você não tivesse crédito nenhum pelo que você está fazendo e ninguém soubesse o teu nome, e a regra fosse que você não poderia se identificar como o autor dessas obras, será que você teria a mesma motivação? Será que você teria a mesma entrega? Será que teria a mesma devoção? As práticas espirituais são meios importantes que Deus nos deu, que nós chamamos de disciplinas espirituais na teologia. Mas o que eu quero falar para você é que cada uma é uma prática espiritual que, se feita diante do Pai, ela abre os céus. Mas se feita diante de uma natureza pecaminosa e humana e errada, ela fecha as portas do Senhor para as nossas vidas. E mais misericórdia haverá sobre aqueles que profanam muitas vezes o nome de Deus lá fora, porque está na Bíblia. Haverá misericórdia para Sodoma e Gomorra. Haverá misericórdia para muitos que não ouviram, que não entenderam. Muito maior será a misericórdia do que para aqueles que ouviram e recusaram. E hoje o Senhor está fazendo com que você entenda esse princípio espiritual. E a primeira chave profética que o Senhor nos ensina é uma generosidade constante, sem autoexaltação. Diga assim: eu preciso aprender a ofertar mais. Amém? Eu não estou falando do gasofilácio. Eu não estou falando da hora da oferta para você sustentar as atividades da igreja, que são extremamente importantes, mas eu estou falando de você ser uma pessoa verdadeiramente generosa. Porque infelizmente muitas das ofertas que entrou no gasofilácio não passou de uma troca. Muitas das ofertas que entraram no gasofilácio fazem parte daquelas ofertas que o próprio Jesus, quando observou a oferta da viúva pobre, ele observou também aqueles que entregavam ofertas muito maiores que a dela. Isso significa que Jesus, ele prestava atenção na oferta. Porque como nós gerimos, como nós administramos os nossos recursos, que não são nossos, mas como mordomos de Deus. O Senhor diz para o homem: guarda, cultiva o jardim. Na teologia moderna nós chamamos isso do grande mandato cultural, de guardar e cultivar. Significa você é mordomo daquilo que Deus te deu. As coisas que estão no seu nome, no cartório, nos documentos, apenas está sendo nomeado a pessoa que vai cuidar daquilo que é de Deus. Não tenha um senso de propriedade errado. Não imagine que essas coisas são suas e que você faça apenas para o seu prazer. Não tem nenhum problema em você usufruir disso. Deus, ele quer que você usufrua. O grande mordomo, o homem que, uma referência na Bíblia, José do Egito. José, ele sabia que o recurso do Egito não era dele. Mas quando ele traz a sua família, inclusive aqueles que fizeram mal para ele, ele coloca para viver no melhor lugar, que até hoje, no Meio Oriente, é um dos lugares mais férteis do planeta, na verdade, que é o delta do Rio Nilo, a região do Gósen. Ele coloca eles para viver à beira-mar. Ele coloca a família para viver no melhor que tinha no Egito. Não tem problema você usufruir, mas ele entendia que aquele recurso não era dele. Ele entendia que aquele grande plano econômico que José fez, que na minha opinião foi o maior plano econômico da história, se os nossos governantes estudassem a Bíblia. Parece simples, 1/5. Quem lembra aqui da história, da aula de história, lembra de Portugal? O 5. Parece que nós vamos emborrecendo com o tempo, né? Nós achamos que a simplicidade das coisas que a palavra ensina, parece que elas não são importantes.
Eu não sou um grande economista, mas eu sei que qualquer pessoa que gasta mais do que recebe, ela vai falir. Você está entendendo isso? E se você fizer isso de forma errada, você não vai apenas estragar o teu nome, você vai pecar. Isso é pecado, porque você é mordomo. Esse recurso não é seu. Parábola de Mateus, parábola dos talentos de Mateus capítulo 25, chama de servo infiel. Aquele que guarda errado, que não consegue multiplicar, que não consegue tratar com excelência o que foi confiado a ele, é um servo infiel. Ele é repreendido. E ele diz: até o que você tem vai ser tirado. Tudo, além de não multiplicar, vai ser arrancado de você. Quem quer prosperar aqui? Quem quer ter uma vida de prosperidade? Mas levanta a mão com vontade, irmão. Deixa eu falar uma palavra de Deus para você. A prosperidade, biblicamente, ela está ligada à produtividade. Seja produtivo. Crie riquezas, porque Deus já colocou essa bênção na tua vida em nome de Jesus. Não tenta barganhar com Deus na oferta. Pastor, você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que quem trabalha enriquece. Eu estou dizendo que quem trabalha, produz, mas não é na força do teu braço. É reconhecendo que até mesmo a força que há no teu braço vem do Senhor. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas, até o que deu errado. Quando o Senhor vê que você está reconhecendo Ele em todos os teus caminhos e você continua trabalhando. O que nós temos no Brasil não é problema de pobreza, mas nós estamos vivendo um tempo de falta de produtividade. Os números do nosso... Eu estou entrando aqui em assuntos mais polêmicos, mas eu quero trazer... É o Sermão do Monte, amém, irmãos? Jesus estava falando do dia a dia. Jesus, quando falava nas parábolas, ele falava de trabalho. Ele falava das coisas do dia a dia. A palavra de Deus é isso. Ele queria com que as pessoas aprendessem a manifestar o reino de Deus nas coisas do dia a dia. Está cheio de crente que fala em 554 línguas estranhas, mas não consegue segurar a língua do português, aquele male que sabe falar. Que o livro de Tiago fala que ela é como um leme, que ela pode incendiar. A Bíblia fala que há poder nas palavras, que o poder da vida e da morte estão nas palavras, mas língua estranha sabe falar. Mas a bênção que tem que sair da boca não sai. Quando fala das vãs repetições na oração, Jesus ele não está falando aqui de uma oração onde você, ele não está repreendendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Ele está falando também das repetições que você tem de falar a mesma coisa sempre vazia, que não é a verdade do teu coração, porque ele inclusive fala sobre a hipocrisia. Ele fala a respeito dos hipócritas. A religião é o homem tentando alcançar Deus com o seu jeito religioso de ser. Mas o evangelho é Deus alcançando o homem, e isso muda tudo. Quando você entender que não há nada que você possa fazer, mas apenas você entender que eu preciso ser um vazio, me esvaziar de mim mesmo. Abrindo mão. Jesus abriu mão da divindade, assumindo a forma de servo. Eu quero que você entenda, você está na hora de você abrir mão desse lugar que foi ocupado por algo errado desde o Jardim do Éden. O lugar que você ocupa, que é de Deus, as tuas vontades que você não abre mão. A religião que manipula as coisas achando que Deus ele vai ter misericórdia da nossa carinha de vítima, das nossas orações com choro. Não. E Jesus, ele não, quando ele fala de ofertas, ele não está falando, olha, quando você der, mas se você der, ele está dizendo, quando deres, significa, sejam constantes na generosidade de vocês.
Nós nos entristecemos com a maneira errada que muitas pessoas conduziram os recursos financeiros, muitas vezes. E às vezes nós endurecemos o nosso coração, mas Jesus ensina, essa é uma chave espiritual, porque é um caminho espiritual que demonstra qual é a verdade que está dentro de você. Ou você quer ser como o jovem rico, que tinha aparência, mas quando chegou na hora da oferta, ele disse quem é que governava o seu coração. Essa generosidade é uma generosidade sem interesse de troca. A generosidade que eu não entrego uma oferta na vida de alguém pensando no que essa pessoa pode me dar de volta. Às vezes nós olhamos e aplaudimos porque pessoas elas dão oferta na vida de homens de Deus, mas ela não está ofertando na vida de um homem de Deus, ela quer a influência que ele tem. Ela quer andar perto de homens que têm influência no mundo, porque no fundo eu preciso do reconhecimento desses homens. Eu preciso desse aplauso. Dar faz parte do reino, mas o reino não aplaude quem faz isso para autopromoção. Eu quero que você entenda que Tim Keller ele falou, se você fizer o bem, você vai fazer o bem porque Deus te alcançou e não porque você quer alcançar a Deus. E eu quero que você entenda essa palavra. Às vezes nos deparamos com uma vida de doações, cheia de doações, mas nós perdemos o segredo da generosidade verdadeira. E Jesus ele estava chamando a atenção disso. Pessoas que fazem, mas querem reconhecimento. E o Senhor estava falando, volte a doar no secreto. Volte a doar por aquilo que você é, por aquilo que Deus é na sua vida, mas não porque você é mais do que alguém. Volte a se entregar, porque houve uma transformação verdadeira na sua vida em nome de Jesus. Não pratique disciplinas espirituais sem nascer de novo, não vale nada. Jejum, a minha mãe ela se converteu. Quem aqui teve alguma experiência alguma vez, não sei se nós temos nosso meio, com experiências com religiões afro? Alguém teve? Não sei se teve. Amém? Vocês vão saber o que eu estou falando. Jejum não é só na igreja evangélica. Batismo não é só na igreja evangélica. Oferta não é só na igreja evangélica. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Doações, ofertas, jejum, orações, não é só na igreja evangélica. Fazer práticas religiosas não quer dizer nada. A pergunta é: quem tem sido o seu Deus? Qual é a motivação daquilo que você faz? Quem é que governa a sua vida? Nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, Jesus ele fala de um Deus chamado Mamon, de uma entidade. Um demônio das riquezas que roubou o coração. Não há possibilidade de servir a dois senhores. Não há possibilidade. Jesus ele ensina a chave da oração. Ele diz, vocês vão fazer a oração como ato de intimidade, mas não como um discurso. Um culto como esse de domingo pela manhã, o grande desafio que eu creio que Deus me dá como um pregador e que o Espírito Santo quer ministrar ao meu coração e ao teu nessa manhã, não é fazer você orar mais às vezes. Se você não tem orado, eu convido você a ter experiências com a oração, porque é maravilhosa. Teve uma época que nós estávamos passando por alguns desafios na nossa casa. Eu não lembro de qual das épocas dos desafios, porque eles são constantes. Mais um desses da vida. E de repente, eu também estava no dia que eu estava no veneno. Me pegou errado. Eu não estava legal. E eu sempre sou apaziguador lá de casa, tento apaziguar. Aquela senhora que não está aqui agora, que é minha excelentíssima esposa, ela foi buscar o nosso filho. Ela é baixinha, mas ela é brava. Não falem nada que eu estou contando isso para vocês. Quero voltar vivo aqui no próximo culto. Cara, mas
Mas ela... E aquele mocinho também de 9 anos de idade? Também. E eu sou o apaziguador. Aí chega uma hora que o negócio estoura. E aí eu estava num dia que não era problema com eles, graças a Deus, que também ninguém morreu, sobreviveram todos, estão aí para glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero falar para você que eu estava triste com Deus. Sim, oi meu amor, tudo bem? Que Deus te abençoe. Foi tudo bem lá? O nosso filho está bem? Deus te abençoe, amém? Vamos aplaudir a pastora, queridos, né? Amém, que Deus abençoe. Isso é uma grande bênção, eu estava contando que isso é uma bênção. E... Aí eu disse para ela um dia, assim, eu não estava legal, eu disse assim... Ela falou com todo o coraçãozinho amoroso que ela tem, lembra que eu contei para vocês que ela é amorosa? Ela disse assim, vamos orar. Eu disse assim, amor, eu creio, nós temos que orar, mas você já viu que nós temos orado demais nos últimos dias. Irmãos, eu não estava aguentando mais orar. Mas não é porque eu estava orando errado. Às vezes, o meu desafio aqui não é fazer você orar mais. Mas o desafio, quando nós lemos um texto como esse, é que quando nós perdemos o lugar secreto, nós perdemos o fogo que nos purifica de nós mesmos. É que a oração estava para atender o que eu queria. A minha oração é essa, que às vezes eu condeno, dizendo, gente, não orem para fazer com que Deus faça o que você quer. Eu estava fazendo. Porque no fundo, frequentemente, não nos falta oração, mas a oração que falta em nós é a oração que muda a mim mesmo e não tenta convencer a Deus. Essa oração que Deus quer. Meu desafio nessa manhã, quem sabe, é fazer com que você entenda que o Espírito Santo está convidando você a fazer orações de renúncia que você nunca fez com 20 anos de crente. Meu desafio nessa manhã, quem sabe, é fazer você dizer, Senhor, me esvazia de mim mesmo, porque eu não me aguento mais. Mas não da boca para fora. Meu desafio é fazer com que o Senhor me chamou atenção agora no culto, antes de nós subirmos aqui. Senhor, perdoa os meus inimigos. Perdoa, Senhor, até mesmo a injustiça. Perdoa. E o Senhor responde para você dizendo, eu já perdoei, agora só falta você. Muda a tua oração. Faça a oração que você não tem coragem de fazer. Faça a oração que abençoa. Faça a oração que você ama de verdade. Você ama? Faça uma oração como alguém que ama de verdade, até mesmo os que praticam a injustiça. Abençoa eles. Não coloca a vida deles na mão de Deus. Senhor, tu sabes, né? Se tu quiser levar. É oração? Tem pecado nessa oração? Acho que não. Meu Deus, o Senhor está tudo certo. Mas é a gente tentando pregar para Deus. É a gente tentando dar umas ideias para Deus. Quem sabe, Senhor, se topar, vai que rola. Mas o Senhor está reacendendo o altar de pessoas que estão sendo desafiadas pelo Espírito Santo a orar aquilo que não tinham coragem de orar. A oração que Jesus fez no Getsemane, em Mateus 26, quando ele diz, Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. A oração corajosa que Jesus volta, chama a atenção dos discípulos, e a Bíblia diz que ele volta de novo para orar pela segunda vez, e a oração dele de novo é a mesma frase, Senhor, se puder, mudar esse final, se puder. Eu sei que eu vou ser preso, eu sei que eu vou ser angustiado, já estou angustiado. Se puder, afasta de mim, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Esse Jesus é o mesmo Jesus que havia ensinado os discípulos aqui em Mateus 6, que nós acabamos de ler. A oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso,
diz no versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No capítulo 26, esse mesmo Jesus angustiado permaneceu com a mesma oração, mesmo quando não agradava a sua carne o destino que o Senhor tinha determinado. Deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida. Você quer ser feliz, bem-aventurado? Existe sim as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é uma promessa de felicidade, mas essa promessa de felicidade significa aqueles que vão ser perseguidos, esses vão ser realmente recompensados. Aqueles que vão ser injustiçados, eles vão ter sede de justiça, haverá uma recompensa. Aqueles que entenderam que leve e momentânea é a nossa tribulação, mas é essa tribulação que produz em nós um eterno peso de glória em nome de Jesus. Então não perca tempo vindo na igreja tentando mudar as coisas que no fundo agradam apenas a você, porque você não pode estar no lugar que tem que estar vazio. Você precisa ter a presença de Deus e essa unção do Espírito Santo que o Senhor tem derramado nessa manhã nesse lugar. É uma unção em nome de Jesus, de recomeços. Eu creio que o Senhor vai trazer recomeços em ministérios, o Senhor vai trazer recomeços em casamentos, o Senhor vai trazer recomeços em relacionamentos. Sim, a proposta de Deus nessa manhã é necessário nascer de novo. Amém? E a terceira chave, e última chave, é a chave do jejum. A chave do jejum nos ensina que nós precisamos ter fome de Deus e não fome de aplausos. O jejum que Jesus não rejeita. Muitas pessoas pensam que Jesus ele rejeita as mesmas. Quando ele fala de oração, ele fala de jejum, ele fala de oferta. Inclusive em Mateus 23, quando ele fala de dízimo, ele está falando de princípio espiritual. Então quando ele diz: quando orares, quando você der esmolas, significa que Jesus ele não reprova as práticas espirituais. Jesus não reprova, dízimo não é da lei. Alguém leu sobre dízimo na lei? O Senhor não estabeleceu isso na lei. O que o Senhor está querendo dizer para você, antes da lei, já havia essa prática como uma prática espiritual, por um reconhecimento. Quando eu estou falando da lei, eu estou falando aqui uma série de mandamentos. Obviamente, quando nós lemos o livro de Levíticos, nós temos uma série de instruções, mas eu estou falando a respeito de antes do Senhor estabelecer a lei de Moisés. Já haviam práticas espirituais, e quando Jesus fala do dízimo, ele fala: quando você fizer isso. E sabe o que significa isso? Que esses princípios espirituais, o jejum que move o céu, é aquele que muda a tua expressão. O jejum que move o céu, ou melhor, não é aquele que muda a tua expressão para você ficar com uma cara caída, acabada, mas é o que muda a tua fome. O jejum que move os céus não é o jejum onde você fica com cara de tristeza. O que está acontecendo? Eu conheci um grande homem de Deus, e nós tivemos uma viagem uma vez, nós fizemos com alguns pastores, e ele é um homem que eu acredito, para mim, uma das grandes referências de batalha espiritual que eu conheço na minha vida. Eu tive o privilégio de andar, digamos, não tão próximo fisicamente, mas de acompanhar o ministério dele por mais de 20 anos. E um dia nós estávamos numa viagem, e a prática dele era uma prática, nós estávamos servindo comida, você não quer isso aqui? Eu disse, não, obrigado. Nossa, mas é tão gostoso. Não. Aí no dia seguinte também a mesma coisa, e eu perguntei para um amigo nosso, ele não come isso. Ele disse assim, não, que andava muito próximo dele, o Marquinhos. Ele disse assim, olha, ele tem o costume de fazer jejum de anos de algumas coisas. Sério? Aí a carne velha já diz assim, meu Deus do céu, estou perdendo para ele. Ele faz de anos? Ele faz
votos com Deus e fica. Ele entra num nível de entrega ao Senhor, das coisas que ele mais gosta às vezes. Ele fica 5, 6 anos sem aquilo. E eu olhei e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Significa que o jejum que move o céu não é aquele que muda a tua expressão, porque em nenhum momento ele fica falando, não, sabe o que é, irmão? É porque eu estou há muitos anos sem comer isso que eu gosto. É isso que Jesus repreendia. Mas o jejum verdadeiro é o jejum que muda a tua fome. É o jejum que você começa a desejar e ter fome de outras coisas que você não tinha antes. Se a sua fome é um aplauso, a Bíblia diz, a tua recompensa já está na terra. Porque você já tem às vezes. Isso não está produzindo nada para a eternidade. Isso não está produzindo nada para aquilo que o Senhor está construindo na eternidade. Se os homens jejuam para que os outros vejam, eles não estão buscando a Deus, eles estão buscando a sua própria vaidade. Mas o que Jesus está querendo dizer é que você não vai mais jejuar para ter poder. Porque no fundo, quando nós jejuamos para ter muito poder, né? Como é que a gente diz assim, pouco coração, pouco poder, né? Está escrito lá em 2 Everton 9,4. Né? E aí a gente faz pregação das frases de efeitos. E aí no fundo está todo mundo querendo se encher de poder. Porque quer sair de um jejum. Meu Deus, quando eu li aquele livro do Benny Hinn, quem leu aquele livro, Bom Dia Espírito Santo? Não leram, gente? Vocês leem a Bíblia também. Aí a gente olhava e o Benny Hinn contava umas coisas que depois eu não sei se era tudo bem assim daquele jeito, mas foi um livro que me impactou. E ele contava umas coisas que ele orava durante muito tempo no quarto, e quando ele saía, disse que tinha uma unção, uma glória de Deus na vida dele, que teve uma pessoa que encontrou ele na rua e a pessoa caiu. Oh, meu Deus, tem uma luz saindo de você. Aí eu saí daquele livro empolgado, disse assim, eu vou jejuar, eu vou orar. Já me imaginei abrindo a porta do quarto, depois de muito tempo de jejum, fazendo bu! As pessoas vão reconhecer, é poder de Deus. Quantos dias eu preciso subir no monte? Quantos dias? Qual é o voto que eu preciso fazer? Será que pode subir de joelho? Pode... O que precisa? Todo discípulo tem um Senhor, e a minha esperança é que o seu Senhor seja Jesus Cristo, aquele de Nazaré, que repreendeu, que tinha aparência por fora, mas ele não passava de um sepulcro caiado, aquele que não tinha aparência nenhuma, não tinha formosura, que está escrito lá no profeta Isaías, dizendo que ele seria rejeitado, e ele foi. Esse tem que ser o nosso Senhor das nossas vidas ainda. Esse tem que ser o desejo da nossa caminhada de fé. Eu preciso jejuar porque eu quero mais de Jesus e menos de mim na minha vida. Eu creio. Há sim poder, pastor, nisso há o poder dos demônios reconhecerem que quando você repreende em nome de Jesus, eles sabem quem é que governa você de verdade. Eles sabem, eles têm um faro, eles sabem reconhecer. Eles sabem reconhecer. Eu lembro de uma vez chegou um menino, que hoje é um pastor, amigo, que se transformou num grande amigo, e ele dizia assim para mim, pastor, eu não consigo mais, no meu início da minha caminhada de fé, eu orava e demônios eram repreendidos. Ele nasceu aqui no Cordeiros, aqui em Itajaí, e ele tinha experiências com Deus maravilhosas, e assim era tão puro, tão verdadeiro. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a servir na igreja, eu comecei a me dedicar nas atividades da igreja, eu comecei a entender tudo de Bíblia, eu comecei a mergulhar mais, eu comecei a querer teologia, eu queria entender as coisas de Deus. Daqui a pouco, não sei, comecei a esfriar. Mas tem a ver com a teologia? Não. Tem a ver com o serviço errado? Não tem a ver com não poder trabalhar, não tem nada a ver. Mas tem a ver com a motivação daquilo que você faz. Daqui a pouco ele não tinha mais alegria de algumas coisas. Ele disse, e aí chegou um dia, eu fui orar
por uma pessoa que estava possessa por um espírito maligno e o demônio não saía. Aí eu falei para ele: irmão, às vezes você estava tentando expulsar pela tua capacidade técnica, pelo teu currículo. Você tentou dar uma carteirada no demônio. Você tirou o distintivo do bolso e assim: olha quem está falando. Você não se meta comigo, isso não dá certo. É aqueles que tentaram expulsar demônio usando o nome do Deus de Paulo. Olha, eu quero que você saia em nome de Jesus. Olha, Jesus, o Paulo que você está falando, eu também conheço. Boca braba. Aquele ali, quando abre a boca, o demônio sai correndo. Mas você, desculpa, não sei quem você é, não. Porque você tem uma identidade humana. E a natureza pecaminosa eu não reconheço, porque ela está debaixo do pecado. Eu piso em cima. Agora, se você quer ter a resposta do céu na tua vida, é quando você entende que o Pai que te vê no secreto é Ele que te recompensa. Diga assim: eu preciso buscar o Senhor. E quando eu entendo isso, esse texto de hoje fala dessas 3 práticas: da oração, da generosidade, do jejum. E Jesus, ele começa a chamar a atenção. Não está errado o que vocês fazem, mas a motivação do que você faz. O mesmo José do Egito que construiu celeiros para guardar celeiros, para que quando houvesse fome na terra, ninguém morresse de fome. Depois, isso lá em Êxodo, lá em Gênesis, e quando você vê em Êxodo, no capítulo 1, diz que havia um faraó no Egito que não sabia nada a respeito de José, e ele resolveu construir cidades celeiros. O texto diz que José, ele construiu celeiros nas cidades, para que o povo não morresse de fome. O faraó, no capítulo 1, de Êxodo, fala que ele resolveu construir cidades celeiros, para que o nome do faraó fosse exaltado. É tão interessante porque depois, historicamente, a gente vê que as 2 cidades que ele construiu, Pitom e Ramsés, que são as 2 cidades do Egito que foram construídas pelos escravos hebreus, e aonde eram cidades celeiros, já não eram mais celeiros nas cidades. Olha como muda a intenção. Ele pega esses celeiros e ele constrói abaixo de mão de obra escrava, maltratando as pessoas. E por ironia de Deus, acho que o Senhor gosta de pregar essas peças. Ele usa essas 2 cidades como porta de saída do povo do Egito. Ele usa como se eles estivessem construindo aquilo que você tenta segurar na tua mão para o teu próprio interesse humano e carnal. É como se perdesse tudo pelo meio dos dedos, porque não tem autoridade nenhuma. Aí eu vejo muitas vezes o cristão com medo de ter recursos guardados, porque eu não vou ficar guardando, porque quem junta... Mas a Bíblia fala que o problema não é o que você faz, mas é a intenção do que você faz. A maneira correta que você faz as coisas, Jesus, ele estava denunciando a origem de todas as coisas, a origem de um coração santificado e transformado. E eu quero dizer para você, não é o teu Instagram que valida a tua espiritualidade, mas é o céu que habita dentro de você. Não é o elogio dos homens que confirma se você é santo, e se eles disserem que você está cheio da unção de Deus. É muito comum quando nós pregamos nos cultos, às vezes a gente vai descer, as pessoas dizem assim: pastor, que bênção. Não tem problema, irmãos, eu não tenho crise com isso, mas sinceramente, isso faz muito mais mal do que bem. Volto a dizer, eu não tenho problema com isso, que eu entendo quando a pessoa vem dar um testemunho de algo que aconteceu nela. Mas eu sei de gente que se decide do altar e não tiver alguém dizendo: uau! Ele entra em crise no dia seguinte. Porque no fundo, o objetivo nunca foi a mensagem, mas o objetivo era a exaltação do mensageiro. E eu quero dizer para você que o Pai te vê. O Pai vai te recompensar. O Pai faz quando ninguém te vê. E Ele está escrevendo o teu destino, que é na eternidade.
O teu destino é a eternidade, em nome de Jesus. Hoje que venha, em nome de Jesus, uma inundação do rio de águas vivas, curadoras do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Que você saia daqui limpo. João capítulo 15 diz que a palavra ela limpa, e eu quero que você receba essa palavra hoje, que saia da nossa vida, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é limpo, que os próximos anos você venha construir, em nome de Jesus, uma história maravilhosa nessa terra, que não tem a ver com os aplausos, nem com as recompensas que você tinha quando você não conhecia Jesus, mas essa história maravilhosa na terra é ser aquele que é um instrumento de Deus para trazer a verdade, que você seja sal da terra em nome de Jesus, e que você não se confunda com a podridão do mundo. Em nome de Jesus, essa é a igreja que o Senhor está buscando nesses dias, um povo que ora sim, um povo generoso, um povo que busca em santidade. Quem sabe está faltando isso. Um dia nós estávamos passando por uma situação financeira numa igreja que nós cuidávamos. Nós estávamos muito enxutos, muito organizadinhos, e aparentemente estava tudo sob controle. Mas era o nosso papel, a gente tem que fazer isso. A gestão dos recursos tem que ser feita de forma cuidadosa. E de repente, nós fizemos uma oferta e ministramos a oferta. No final, a oferta tinha sido insuficiente para aquilo que nós precisávamos, mas na oferta também eu não falei nada a respeito de muitas necessidades da igreja. Eu falei apenas sobre nós sermos generosos porque Deus é, e não pelo que Ele vai nos dar, e Ele não tem interesse nenhum em agradar você, porque Ele veio nesse lugar para ser adorado e não para adorar você. A minha tristeza foi quando eu recebi o relatório da igreja, acho que a Audrey vai lembrar disso, e que naquele dia uma equipe de diaconia da igreja tinha feito uma super, digamos assim, organização de algo para as pessoas comerem no final do culto, e as pessoas contribuíam e eles entregariam esses recursos para abençoar a igreja. E aí eu lembro que tinha gente comendo pastel, aquela coisa toda, né? A igreja parecia até uma lanchonete. E eu amo essa comunhão, a coisa que eu mais gosto é gente. Coisa boa, cheiro de pastel para ficar com aquela roupa, a bênção. Se não conseguiu lavar a roupa na segunda-feira, você fica lembrando da igreja até na próxima sexta, porque não sai o cheiro da roupa, né? Aí a roupa que você deixou ali para lavar depois. Jesus, até sexta é dose, né? Pô, já demora mais, né? Cara, sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão triste porque eu fiz uma reunião com os pastores depois. Falei para ele, eu tenho uma tristeza no meu coração, quero compartilhar com vocês, e nós somos responsáveis por isso, porque nós temos que ensinar esse povo. É um povo maravilhoso, as pessoas são lindas, que gostoso de estar com essa gente, é um povo muito especial, mas o que motiva o coração deles é a palavra que nós liberamos. E eu falei sobre generosidade. A oferta não foi suficiente para cobrir os custos, mas nós tivemos um evento no final do culto que deu 3 vezes mais que a ministração da oferta. O problema é que eu não tinha pastel para dar para eles na hora do envelope. A gente precisa entender o que nos motiva. Aí vamos fazer a festa das nações. É irmão carregado de milho, é o outro carregado não sei o que, para fazer lá do Jesus. E é uma bênção, eu não estou dizendo que é ruim. O problema é que aí o irmão no final, para abençoar a igreja, ele dá de oferta as coisas para ajudar a barraca do não sei do que. No final ele compra tudo porque não vendeu tudo. Para que a gente precisa disso? Não era mais fácil a gente entregar a oferta no gasofilácio? Não era
mais fácil a gente dizer: irmãos, vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas e não falar mais nada, e a gente ter o dinheiro do milho ali no gasofilácio, a gente ter o dinheiro do pastel? A gente ter as coisas que demonstram verdadeiramente o motivo pelo que a gente faz. Eu acho que é isso que precisamos mais. Eu quero convidar você a olhar para dentro hoje. Essa manhã é uma manhã de contrição. O Sermão do Monte era um sermão que Jesus estava convidando a ter uma vida diferente de todos os padrões da carne, que aquelas pessoas olharam e não entenderam muito a ministração de Jesus, que parecia contraditório. As palavras que Jesus falava eram tão contraditórias aos olhos humanos, porque quando nós não temos uma natureza regenerada, essa mensagem não faz sentido. Mas eu creio que eu estou falando aqui com homens e mulheres de Deus, e o Senhor está chamando uma geração de filhos em nome de Jesus. O Senhor está chamando pessoas que não têm interesse em impressionar, que é hora de voltar para o lugar onde só o Pai vê. E aquilo que é feito para Deus e por Deus não passará despercebido por Deus. Diga assim: aquilo que Deus faz através de mim não vai passar despercebido por Deus. Amém? Às vezes pode passar despercebido para as pessoas, mas não tem nada de errado com isso. Jesus foi rejeitado. Apenas permita que Ele faça em você, por Ele, para Ele, todas as coisas. Eu quero que você feche os teus olhos nessa manhã. Eu quero fazer um convite de amor, um convite que eu creio que todos nós precisamos. Jesus, ele foi fazer a oração do Getsemane, e ele fez aquela oração, voltou, viu os discípulos, voltou novamente, orou pela segunda vez, voltou, encontrou os discípulos que eles não estavam acompanhando Jesus, e ele volta a terceira vez e ele ora de novo. Existem orações que nós precisamos refazer nas nossas vidas. Existem orações que nós precisamos falar para Deus de uma forma que nós venhamos também entender que o Senhor está desconstruindo algo dentro de nós. A oração nessa manhã não é uma oração para mudar o que Deus está estabelecendo. Tente não alterar as coisas externas, mas a oração que essa manhã o Senhor nos convida é uma oração, o Senhor nos convida, é uma oração que desconstrói fortalezas, sofismas nos nossos entendimentos, que não passam de entendimentos religiosos que não levam a nada. Hoje é dia de quebrantamento. Se você ouviu essa palavra e percebe que você se afastou do secreto, e você ou precisa voltar como Jesus voltou 2 vezes, 3 vezes, você vai voltar mais, você vai entrar mais profundo, mais secreto ainda. Você vai voltando para o Pai, você volta para o quarto, e quando você volta para esse lugar secreto, começa o fogo de novo a queimar dentro de você. Um fogo que você não sentia mais a ardência. É aquele fogo que nós não precisamos de uma canção para nós sentirmos de novo. É um fogo que ele arde quando nós ouvimos a palavra de Deus nos chamando. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes porque eles estavam avaliando todas as condições externas. Eles estavam à espera do Messias, eles estavam aguardando a vinda do grande libertador, do grande Salvador. A decepção foi quando eles olharam Jesus crucificado e eles pensaram: acabou, não tem chance. Mas Jesus, ele começa a conversar com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Alguns historiadores dizem que era um casal. E quando ele conversa com essas pessoas começam a conversar com Jesus e não percebem ele, porque eles estavam esfriados do fogo do Senhor, eles estavam longe daquilo que o Senhor tinha chamado eles. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala, aquelas palavras começam a arder no seu interior, e eles reconhecem que aquelas palavras eram palavras diferentes.
E é tão interessante porque Jesus tinha dado um mandamento: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqueles discípulos desobedeceram porque não acreditavam mais nas palavras. Eles estavam indo em direção a uma aldeia chamada Emaús, porque eles estavam entristecidos. A gente obedeceu tudo que a gente pôde obedecer, mas não vou ficar lá mais. De que vale acreditar de novo? De que vale acreditar mais uma vez? Eu gastei a minha vida andando atrás das palavras desse Jesus. Eu me decepcionei com as pessoas, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com as situações que aconteceram. Mas hoje é dia de quebrantamento. O Senhor disse, Jesus disse para eles as palavras que eles precisavam ouvir. E aqueles discípulos, eles retornam. E a palavra que o Senhor está dizendo para você hoje: volte para Jerusalém. Volte para o lugar que você nunca precisou sair, você não precisava sair. A palavra de hoje é para arder o teu coração novamente, você voltar para o lugar e aguardar, porque do alto você vai ser revestido de poder. A tua expectativa era que acontecessem coisas na terra de acordo com o padrão dos homens, mas o Senhor está dizendo: o padrão dos céus é diferente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sincronização. É um tempo de sincronização do Senhor nas nossas vidas. O nosso cronos, o nosso relógio natural humano, ele vai se alinhar. Nós cantamos isso nessa manhã, nós cantamos essa canção. Que se alinhe com o teu plano, Pai. Um alinhamento da terra com o céu. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Nos esvaziamos de nós mesmos para que o Senhor ocupe o lugar vazio da origem no Éden. Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a se colocar em pé. E nós vamos buscar isso do Senhor nessa manhã. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Se você quer ter um tempo de refrigério, de renovo do Senhor. Mas esse renovo do Senhor não é renovando a tua natureza pecaminosa, mas é o Senhor trazendo a vida verdadeira no interior. Você pode transformar essa manhã em uma oração que você nunca fez. Você pode renunciar coisas que você nunca teve coragem de renunciar. Eu creio que hoje o Senhor está libertando muitas pessoas aqui de pecados, e você vai renunciar a pecados nessa manhã em nome de Jesus. Eu creio que pessoas vão ser curadas, inclusive de enfermidades físicas, porque muitas enfermidades físicas, elas são espirituais. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar? Continue com as tuas mãos levantadas. Eu convido você a começar a orar e buscar essa presença de Deus. Ore. Comece a falar com Deus. E não se importe com as pessoas que estão do teu lado. É você e Deus. O secreto não é apenas no quarto, mas o secreto é a sinceridade. O Senhor, o salmista fala: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu penetras no mais profundo do meu coração. Que o Senhor tire amostras do teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Que pais sejam em nome de Jesus habilitados como grandes homens de Deus na sua casa e sacerdotes do lar. Que sejam habilitados para serem homens e maridos, esposos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, não é fácil. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas preocupações, das nossas angústias, porque muitas vezes isso tem governado. Todo discípulo tem um Senhor. Não deixe que essas coisas sejam o Senhor da tua vida. Não deixe que essas decepções sejam o Senhor da tua caminhada espiritual. A decisão é hoje: ou você vai para Emaús ou você volta para Jerusalém. A diferença não está no que você ouviu, a diferença está no que você deixa ocupar o teu coração. Oh Jesus, Shekarabarás, oh Jesus. Vem Espírito Santo, anjos do Senhor, que eles possam andar nessas fileiras, nessas cadeiras, tocando em nome de Jesus. Se você está em família, ore com as pessoas que estão perto, peça perdão, peça para o Senhor limpar o coração, peça para o Senhor trazer uma limpeza na sua casa, peça para o Senhor dar autoridade para vocês construírem com palavras um ambiente diferente.
Em nome de Jesus, que as palavras na sua casa concordem com as orações que você faz na igreja. Em nome de Jesus. O Senhor está se esvaziando e enchendo de novo somente dEle. Somente dEle. Somente da sua presença. Oh, esvazia-nos e enche somente de Ti. Que o Senhor volte a ser o centro das nossas emoções, das nossas motivações, da nossa espiritualidade. Meu Deus, que o Senhor seja a motivação dos nossos sonhos. Buscai primeiro o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus que habita no nosso interior. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Sejas o primeiro outra vez. Sejas o primeiro. Sejas o primeiro outra vez. Sejas o primeiro outra vez. Sejas o primeiro outra vez, Jesus. Oh, deixe carabarabaras. Oh, deixe carabarabaras. Seriane deixe carabaras. Volto pra você. Oh, deixe lebaras. Em nome de Jesus. Volto pra você, Jesus. Eu me volto pra você. Oh, Jesus. Em nome de Jesus. Me morrer as coisas desse mundo. Oh, Jesus. Aleluia. 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 O homem, a humanidade, quando o pecado entrou, começou a entrar uma insuficiência. O jardim da suficiência, o jardim do Éden, do lugar dos deleites, começou a se transformar no lugar da falta. A mentalidade escassa do ser humano começou a agir aí. A tentativa de fazer as coisas de acordo com o padrão humano fez com que o povo de Deus não quisesse ter apenas os seus profetas e disse: nós queremos um rei, porque nós queremos ser como os outros povos. Ali começa uma dependência de homens, uma dependência de um padrão humano. E que nós nascemos com essa mentalidade caída e nós precisamos ter verdadeiramente uma regeneração do Senhor nas nossas vidas. Muitas das faltas que você sente, elas nunca existiram. Foram carências fruto do pecado e do espírito maligno que age na terra, dizendo para você que você precisa de algo para ser suficiente. Essas carências, elas têm que acabar. Essas carências, elas precisam acabar. Eu não sei se você vai sair daqui hoje de Uber, se você vai sair de bicicleta, se você vai sair a pé. Mas eu sei de uma palavra de Deus na tua vida. Você tem tudo que você precisa. As riquezas da terra a gente consegue, debaixo da bênção de Deus, a produzir, porque pessoas felizes no Senhor, elas são produtivas. Pessoas felizes, elas acordam pela manhã dizendo que hoje o Senhor seja dignificado através do meu trabalho. Eu vou honrar o Senhor. E você tem alegria, você entende o que o Antigo Testamento ensina da palavra trabalho, que ela não é um trabalho que amanhã é o dia ruim. A segunda-feira não é difícil, irmãos, para quem é servo de Deus, para quem está debaixo da lei do reino de Deus. Porque no Antigo Testamento o trabalho é avodá, é adoração. Enquanto você trabalha, você adora.
Você não tenta tirar vantagem das pessoas tendo lucros exorbitantes, mas você tem bons lucros para que você mantenha o teu negócio bem, saudável, mas você serve as pessoas com o seu trabalho. Quando você serve as pessoas com o teu trabalho, você tem uma alegria no que você faz. Eu tive essa semana no Rio Grande do Sul e nós passamos por Gramado. Só para completar aqui. E a gente foi num parque ali em Canela que a gente sempre quis ir, porque é pequenininho. Eu não sei se alguém já foi aqui. Me esqueci o nome agora, mas é um parque que meio nostálgico. Ele traz um pouco dos brinquedos da minha infância. Tem um vídeo, tudo em tamanhos grandes. Joguei Atari com meu filho. Eu não era nascido na época do Atari, né? Vocês sabem disso, mas assim, me contaram que era legal e eu fui lá e vi que era legal mesmo. E era muito gostoso, mas no final a gente saiu e o dono do parque veio conversar com a gente umas 2 ou 3 vezes. E ele gostou de conversar comigo, com o Levi. Ele estava ali no final, a gente já tínhamos saído pro lado de fora. E ele foi na calçada: e vocês gostaram? Eu digo: nós gostamos demais, parabéns. O atendimento dele era... Às vezes a minha natureza humana pegou dizendo: também com o preço do ingresso, né, irmão? Mas aí eu pensei: mas ele poderia me tratar mal assim, porque eu já fui tratado mal em lugares que eu paguei caro. Ele poderia ter feito apenas o básico, mas ele fez mais. Ele queria estar perto da gente. Ele queria saber se estava bem. E ele perguntou pro meu filho: e aí, você gostou? E o meu filho é de opinião. Ele já disse assim: eu gostei mesmo. Só um pouquinho. Meu filho pegou do dinheirinho dele e tinha comprado os brinquedinhos no final do parque, porque ele tinha uma cota que ele podia ter de um dinheirinho que ele tinha guardado. E aí ele foi lá e fez a aquisição, porque o combinado é que naquele dia eu não pagaria nada, ele ia pagar a primeira vez. E não é que ele deu sorte, que estava barato os brinquedos, que não é normal, estava preço padrão. Eu digo assim: meu Deus, na hora de eu pagar vai ser caro, mas tudo bem. E ele ficou de olho num chaveirinho. Ele queria comprar, sabe aquele chaveirinho que é uma latinha pintada bonitinha, que custa às vezes só porque tem uma carinha que tinha lá dentro do parque? Quem já passou por isso na vida, sabe o que eu estou falando? O dono do parque disse assim: só um pouquinho, eu vou voltar aqui, eu vou te dar um presente. Ele foi lá e pegou o chaveirinho que ele queria, mas ele não tinha comprado. Ganhou o coração do meu filho. E eu fiquei pensando: ele sabe que o que ele está fazendo tem um ato espiritual nisso. O teu trabalho, ele pode ser a grande manifestação do reino de Deus. E ele precisa ser. Às vezes a tua felicidade que você tanto busca, eu quero ser feliz, é você fazer o que você ama. E se você descobrisse que o que você ama não é o que te faz feliz, mas é o que faz feliz os outros, você vai entender. E servir pessoas é o teu chamado, que às vezes independe se é fazendo pipoca, independe se é dono de uma grande empresa, independe se você é motorista de um ônibus, mas você vê todas as pessoas felizes dentro do ônibus que entram no teu ônibus. Que esse reino de Deus invada a igreja de Jesus Cristo nesses dias. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sim, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque eu sei, Senhor, que isso vem quando nós estamos com o coração alinhado. Tudo vem de ti, Pai. Venha a nós o teu reino, Pai, em nome de Jesus. A ti nós damos a honra, a ti nós damos a glória e o poder para sempre em todas as coisas. Que cada família aqui representada, que possa ir para ter um domingo, Senhor, abençoado. Aqueles que vão se reunir com seus familiares, que eles possam glorificar o teu nome, que o ambiente seja tomado pela tua glória. Não importa se fazem parte da nossa religião, porque nós não queremos pessoas de religião, nós queremos pessoas do reino de Deus. Nós queremos as pessoas que são alcançadas pela palavra do evangelho, que foram alcançadas pela cruz. Sim, é eles, e nós vamos servi-los, amá-los, em nome de Jesus. Te manifesta, Senhor, todos os dias, nas coisas simples, no ordinário da vida de cada um aqui agora.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vai debaixo dessa palavra, que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.